Olá pessoal, ontem eu ouvi uma palavra que achei muito interessante e estaria sendo muito egoísta, né, da minha parte não compartilhar ela com vocês. A palavra está lá em Josué, Josué capítulo 3, versículo 14, que diz assim: E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. Aqui a Bíblia vai estar nos relatando uma passagem muito interessante quando Deus vai abrir o rio Jordão para os filhos de Israel passar. E o interessante é que, se a gente for voltar na história, é uma história que quase se repete, sendo que tempos atrás, quando Moisés tira, né, os israelitas ali do Egito, que estavam sendo escravizados, ficaram aquele período no deserto, aquela história toda, Deus abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar. Sendo que aquela travessia foi uma travessia diferente. Quando o povo de Israel atravessava o Mar Vermelho, eles estavam fugindo de Faraó. A palavra de Deus diz que Deus teve que quebrar as rodas dos carros de Faraó. Teve aquelas colunas, né, de fogo que não deixou os soldados de Faraó chegar próximo do povo de Israel. Então eles estavam em um momento de fuga, atravessaram o Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho, eles atravessaram, mas atravessaram correndo, com medo, desesperado, em fuga. E aqui nós temos uma outra palavra que já vem se cumprir através da vida de Josué, que Deus vai abrir o Rio Jordão para os filhos de Israel passar. Já esse rio vai ser aberto para o povo alcançar uma promessa. Uma promessa que foi feita para os seus pais, que desobedeceram, murmuraram e não conseguiram viver a promessa de Deus na vida deles. E os filhos de Israel estão diante do Rio Jordão. E há quase a história se repetindo, que os pais deles passaram, antepassados deles passaram. E eles estão ali diante do Rio Jordão, e a palavra de Deus diz que eles ficaram 3 dias acampados ali. E a palavra de Deus diz que quando os sacerdotes colocam os pés na beira do Rio Jordão, o Rio Jordão se abriu, os sacerdotes entraram levando a arca de Deus, os levitas, né, levando a arca de Deus, eles pararam no meio do Rio Jordão e o povo todo atravessou. Uma coisa curiosa é que os levitas, os sacerdotes, pararam exatamente no meio do Rio Jordão. E quando eles pararam no meio do Rio Jordão, o rio se abriu e todas as pessoas ultrapassaram com os pés secos o Rio Jordão. E Deus ainda orienta a Josué e fala: olha, manda 12 homens voltar. E lá no meio, perto dos pés onde estão os levitas, os sacerdotes, onde estão segurando a arca de Deus, eles vão pegar 12 pedras, vão colocar no ombro e vão trazer, atravessar o rio. E o que a gente tem de lição, né, com essa passagem? É uma passagem linda, né? Se a gente fosse falar aqui da palavra de Deus, a gente fica horas e mais horas falando. Eu queria só compartilhar algo assim que me chamou a atenção. É que muitas das vezes, para a gente atravessar o Rio Jordão, você tem que seguir a arca. A arca, naquele período, aqui, ela vai estar representando o próprio Deus, a presença de Deus. A presença de Deus. A gente vê que naquela época de Moisés, as pessoas tinham ali a nuvem, a nuvem de fogo durante o dia, uma nuvem de sombra, né, durante o dia, e a nuvem de fogo durante a noite. E Deus ia sempre orientando aquelas pessoas, já naquele período ali, para atravessar o Rio Jordão, para as pessoas receberem aquela promessa que foi feita, alcançar aquela promessa, eles tiveram que seguir a arca. Tiveram que seguir a arca. Tem que seguir a presença de Deus. Tem que seguir Deus. Se não seguir Deus, se não seguir a presença dele, se não viver, ter uma vida com Deus, a gente não vai alcançar a promessa. E Deus, ele ficou exatamente no meio ali, protegendo o seu povo para atravessar.
Mas não se esqueça que para atravessar o Rio Jordão, você vai ter que levar a sua pedra. Muitas das vezes ela é pesada. Muitas das vezes a gente carrega o peso, né, dessa pedra no nosso ombro. Ali, aqueles homens tiveram que voltar, pegar uma pedra, colocar no ombro e atravessar o Rio Jordão. Então, muitas das vezes, a gente, para atravessar o Rio Jordão, a gente vai ter que levar a nossa pedra. Porque quando chegar do outro lado, a gente vai poder contar para as pessoas o que aconteceu, o que sucedeu, o que houve, o que aconteceu com a minha vida, com a sua vida, qual foi a pedra que você carregou, qual foi a pedra que você levou, antes de chegar a se cumprir as promessas de Deus na sua vida. Então não se esqueça que você vai ultrapassar, você vai passar o Rio Jordão com os pés secos. Deus vai abrir o mar, Deus vai abrir o Rio Jordão para a sua vida também. Porém, não se esqueça que você vai ter que carregar a sua pedra. E essa pedra vai servir depois de testemunho para as outras vidas de que você conseguiu, de que você alcançou, que você foi vitorioso, porque você carregou a sua pedra. Em momento algum você desistiu. Eu sei que vai ter momentos difíceis. Vai ter momentos que você vai querer tirar aquela pedra do seu ombro e jogar ela fora. Mas não faça isso. Carregue a sua pedra. Até onde você não aguentar mais. Porque você vai ultrapassar, você vai passar, vai atravessar essa fase difícil que você está vivendo hoje. E vai cantar o hino da vitória do outro lado do Rio Jordão. Forte abraço.